Pela fé posso enxergar, pela fé posso tocar, pela fé, pela fé. Muito bom dia, que a paz do Senhor Jesus seja liberada sobre a sua vida. As pessoas, de uma maneira geral, estão tanto quanto desanimadas. Desanimadas porque a situação do nosso país não é boa, desanimadas porque os valores estão corrompidos, desanimadas porque as perspectivas futuras são só de piora. Mas se nós focarmos em Cristo Jesus, nós não andaremos em desânimo, nós não andaremos prostrados. Quando nós temos Cristo Jesus como a suficiência das nossas vidas, quando nós temos Cristo Jesus como o alvo da nossa vida e o único que deve ser adorado nas nossas vidas, nós continuamos, mesmo que as circunstâncias nos sejam desfavoráveis. A palavra do Senhor em 2 Coríntios 4, a partir do versículo de número 16, diz: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação, não atentando nós para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. O apóstolo Paulo, ele não tinha o seu ânimo abalado de acordo com as circunstâncias, porque a sua firmeza estava na rocha, Cristo Jesus. A vida dele era para louvor e adoração a Cristo Jesus. Ele era servo, ou seja, escravo de Cristo. Por isso, ele estava sempre firme, sempre perseverante, porque Jesus era a sua única razão de vida. Onde Jesus tem habitado no seu coração? Qual o lugar que você tem dado para Jesus na sua vida? O primeiro, o segundo, o quarto, o último? Você precisa tomar uma decisão profunda em Cristo Jesus. Deixa Ele governar a sua vida, deixa Ele dirigir os seus passos, deixa que a vontade dEle prevaleça contra a sua vontade, para que você possa viver a excelência do poder de Cristo. Não desanime, olhe para Cristo Jesus. O nosso país passa sim por problemas muito difíceis, os valores estão corrompidos nessa sociedade, mas Jesus está vivo e reina e governa, e nada foge do seu controle. Que Deus te abençoe e que a paz do Senhor Jesus seja liberada sobre a sua vida. Nós vamos mais uma vez até Limeira conversar com o pastor Vinícius José Ferreira. Vamos então a essa entrevista. Mais uma vez aqui na cidade de Limeira, com a presença do pastor Vinícius, da Igreja Presbiteriana do Brasil. Pastor Vinícius, a paz do Senhor, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Satisfação grande, né, poder mais uma vez compartilhar a palavra do Senhor com você. Satisfação poder te conhecer também, pastor Pedro. Deus te abençoe, você, sua família. E estamos aqui para compartilhar uma palavra de Deus, uma palavra precisa, né, diretamente ao seu coração. Pastor Vinícius, eu tenho uma tese quanto à família. A família hoje ela está tentando se sofisticar tanto, tentando dar objetos tão caros para os filhos, tentando preparar os filhos para o mercado de trabalho de uma maneira tão forte, que eu declaro que hoje nós temos filhos órfãos de pais vivos. Não existe mais aquela mulher que é do lar. Parece que ela se sente até ofendida em ser chamada do lar. Como o senhor tem visto a educação cristã nas famílias e o modelo de vida das famílias? Há alguns meses, né, vem circulando pela internet, também por mensagens aí nos aplicativos das redes sociais, uma mensagem de uma psicopedagoga da capital do estado de São Paulo, e da Cassiana, né, intitulada Os Filhos do Quarto. E nesta mensagem ela diz assim, que antes nós perdíamos nossos filhos nas praças, nos campos de futebol, perdíamos nossos filhos nos rios, perdíamos nossos filhos, né, aí por horas a fio brincando nas ruas.
e assim por diante. Mas hoje nós temos perdido os nossos filhos dentro dos próprios quartos. Os nossos filhos estão fechados, isolados, dentro da nossa própria casa. Então ela trabalha, né? ela desenvolve essa tese, e nós aqui na Igreja Presbiteriana, nós fizemos uma série de mensagens com o título Laços de Família. E um dos nossos temas dentro desta mensagem Laços de Família foi exatamente sobre os filhos do quarto. Então essa é uma grande verdade. Tem um pastor norte-americano que ele diz que o maior ministério ou a maior ocupação de um homem é a sua família. Né? E hoje nós temos vivido um grande dilema. Né? Falar sobre família hoje tem sido motivos de livros, de palestras, né? De filmes. Né? Então, palestras motivacionais, pregações e assim por diante. Por quê? Porque a família está em xeque. Né? Então, as pessoas hoje estão discutindo, né? Assim, exatamente a vida da família, a existência da família e a duração, né? A durabilidade da família. A questão família, né? Tanto o papel do homem, o papel da mulher, o papel dos filhos, isso está na estrutura nuclear, né? Está lá no núcleo, lá na origem, quando Deus criou o homem. Deus criou o homem e ele viu que não era bom que o homem ficasse só. Ele então faz a mulher. A mulher, Deus disse que ela seria auxiliadora. E aí entra o problema, né? Que por conta, né, de deixar a mulher como auxiliadora, muitos acabam interpretando hoje, com esses movimentos, tanto o feminismo quanto o machismo, acabaram interpretando essa situação, achando que a mulher, e Paulo vai falar sobre isso, que a mulher precisa ser submissa. E as pessoas acham que submissão é a mulher que muitas vezes tem que ser mandada pelo marido. Quando, na verdade, submissão é a palavra, né? Essa palavra conjugada, que é você estar embaixo da missão do marido. Sabe qual que é o problema, pastor Pedro? Que muitas vezes o marido não tem missão. E se o marido não tiver uma missão, a mulher fica perdida. E se a mulher ficar perdida, o que ela faz? Ela começa, né, a procurar, né, o que fazer. Então, qual que é a minha missão? Porque meu marido não tem. Então, qual é a minha missão? Então, aí nasce essa dificuldade. Mas, se nós estudarmos profundamente o texto, quando diz que a mulher é auxiliadora, vários textos do Antigo Testamento, a raiz da palavra, até no original, no hebraico, vai dizer o seguinte, que este auxiliador é o próprio Deus. Então, quando é que se repete esta palavra, far-lhe-ei uma auxiliadora? Vai se repetir várias vezes no Antigo Testamento, mas fazendo-se referência à ação de Deus. É Deus que vai de encontro ao órfão, é o Deus que auxilia o pobre, é o Deus que auxilia o aflito, é o Deus que auxilia o enfermo, é o Deus que auxilia a família. Então, o que Deus está dizendo? Que, olha, eu vou fazer para você, a mulher, que ela será sua companheira, e ela vai representar a minha presença na sua vida por todo sempre. Então, olha como que inverte. E é interessante, porque no Antigo Testamento, Deus, ele se apresenta, né, como o auxiliar, né, e a figura, né, a figura protetora, né, da família, a figura que auxilia, né, o homem, né, ali é o próprio Deus. Né, e ele diz, então a mulher ela tem que se ver de que forma? Quando ela precisa dizer, ela precisa se enxergar assim, eu sou, né, agente de Deus para auxiliar o meu marido. E no Novo Testamento inverte, porque no Novo Testamento Jesus é o noivo e a igreja é a noiva. Né? E Jesus fala, olha, o marido ele tem que amar a esposa assim como o noivo, assim como Jesus ama a igreja. É interessante a gente pensar. Hoje, a gente vive uma crise muito grande. Eu estava falando aqui dos filhos do quarto, porque as crianças hoje, né, crianças, adolescentes, jovens e adultos, né, não tem mais uma vida social. Os filhos estão fechados dentro do quarto, muitas vezes no celular o tempo todo, no computador o tempo todo, e com isso nós estamos perdendo o contato com os nossos filhos. Né? E como que nós resolvemos esse problema? Porque os pais, eles não estão olhando mais nos olhos dos filhos. Os pais, eles não estão sentindo mais o cheiro dos filhos. De repente você está me ouvindo agora e esta mensagem está servindo para você. Eu tenho um filho de 10 anos, né, e esse é um grande desafio para mim, porque ele está descobrindo agora o WhatsApp, ele está, né, mandando as mensagenzinhas dele lá, e a gente percebe que como é fácil perder um filho hoje dentro do contexto da rede social.
E o que a gente precisa fazer? A primeira missão que nós temos é a missão de entrar no quarto do filho. O pai precisa entrar no quarto do filho. Mas o que é isso, pastor? Porque o santuário do adolescente é o quarto, né? Você sabe disso, né? Porque todo adolescente ele tem um quarto e ninguém pode entrar lá, né? Talvez você esteja me ouvindo, você fala, mas eu não tenho meu quarto. Aqui não tem problema, mas você tem o seu lugar reservado. Aí o que acontece? O pai, ele precisa ousar entrar no quarto do filho. Mas não é entrar literalmente no quarto. O quarto simboliza o coração do filho. Porque quando o adolescente ele reina lá dentro do quarto dele, na verdade, aquele mundo, aquele universo secreto, representa o coração dele. O pai ele precisa ousar entrar no coração do filho, alcançar o coração do filho. Uma outra coisa que a gente aprende aí, que o pai ele precisa ousar discipular o filho. Por que muitos filhos, muitos adolescentes estão nas drogas, né? E hoje 99% dos municípios têm um problema com o crack, né? Tem um sério problema com as drogas. Por quê? Porque os pais eles estão deixando de cuidar dos seus filhos. E a droga, que nós chamamos de entorpecente não é droga. Às vezes as pessoas falam assim, foi apreendido com 30 quilos de entorpecentes. Não, foi apreendido com 30 quilos de uma substância psicoativa, né? Porque entorpecente serve para tudo. Você acordar de madrugada e assaltar a geladeira, aquela lasanha que você vai comer é entorpecente. Você ir para um shopping e gastar dinheiro, ou você, né, de repente, sentar numa roda, numa mesa de bar e beber ali, né, sei lá quantas garrafas, latas de cerveja, aquilo ali é um entorpecente. Então, o que acontece hoje? Os nossos filhos eles estão entorpecidos, porque entorpecer significa fugir. E os nossos filhos hoje, pastor Pedro, eles estão fugindo de casa. Fogem para o quarto, ficam fechados no quarto, porque os pais não querem ser exemplo para os seus filhos. Né? E uma outra coisa que a gente precisa aprender e ousar, é ousar entrar no quarto, é ousar ser exemplo para o filho. E outro princípio interessante é ousar transformar, é ousar apresentar Jesus para o filho. Falar do amor de Jesus para ele. Né? É ousar tirar o filho do quarto. Porque às vezes a pessoa fala assim, sabe o que você faz? Tira o seu filho do quarto. Mas a gente não consegue, porque nós temos que ousar tirar o filho do quarto dando razões para ele sair do quarto. Qual razão que eu vou dar para o meu filho sair do quarto? Eu preciso criar um ambiente melhor aqui para ele, aqui nessa sala. Eu preciso criar um ambiente melhor, eu preciso conversar com meu filho. Olha, nós estamos conversando aqui, eu venho de uma geração, a geração que eu fui criado, eu cresci ouvindo meu pai contando, ensinando, que quando meu pai sempre foi um lavrador, né, e ele foi ensinado da seguinte forma, pelos seus pais, de que todas as vezes que eles voltavam, né, para casa, eles tinham que entregar o dinheiro para a mãe. E aquele filho que não entregasse o dinheiro para a mãe, ele não tinha o direito de entrar em casa. Dormia no jardim, passava o final de semana todo dormindo no jardim. Né? Então ele foi criado num regime muito duro. Então se você às vezes está nos acompanhando, não sei, de repente você está numa zona rural, às vezes você foi vítima de muita violência, né? Não só violência física, mas violência também emocional, muitas palavras pesadas lançadas sobre você. Mas eu vou falar até uma outra violência que de repente você não poderia imaginar que eu fosse tocar nesse assunto. Mas eu vou falar também da violência sexual. Talvez você já sofreu abuso sexual por pessoas da sua própria família. E isso hoje tem sido um sério problema para você. Né? Você não consegue, às vezes, ser uma boa esposa, você não consegue ser um bom marido, você não consegue ser um bom filho, você não consegue dar certo no casamento. Por quê? Por causa desses abusos. A gente tem um trabalho muito forte aqui na igreja, né, de uma classe que trabalha com pessoas com problemas emocionais. Isso tem sido uma bênção. Nós temos visto assim a libertação de muitas pessoas e, ao mesmo tempo, nós temos descoberto tantas pessoas vítimas de estupro, tantas pessoas vítimas de abusos, pessoas vítimas de violências, né, nessa área física, emocional, sexual. Isso tudo está ligado no ambiente da família. Então, como você levantou essa tese, né, como que vai a família? Né? A família, hoje em dia, infelizmente, vai mal. Né? Nós já estamos aqui no mês de junho e o índice, né, as estatísticas aí acerca do divórcio é exorbitante, já passa de 200 mil.
né, no mês de junho. Então, quer dizer, os casamentos estão se acabando. E quais as razões? As razões são as mais simples possíveis. Hoje em dia não tem mais aquele negócio de falar, porque antigamente o casamento terminava por conta de infidelidade, incompatibilidade. Hoje não. Hoje o indivíduo olha no outro e fala assim, eu não te quero mais, não estou sentindo mais nada por você. Eles me procuram e falam, pastor, eu não estou sentindo mais nada por ela, eu preciso acabar com esse casamento. Então, casamento é sonho de Deus, casamento é plano de Deus. Nós estamos aqui conversando porque o Espírito Santo proporcionou esse ambiente para dizer a você que o seu casamento é plano de Deus. Não desista do seu marido. É difícil mesmo, porque você é mulher, ele é homem, já começa sendo difícil assim, né? Diferença entre eles. Então, o que acontece? Persevera no seu casamento, persevera com seu filho, persevera com sua esposa, não desista da sua família. A Bíblia diz de uma maneira bem enfática, a palavra de Deus diz assim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. É plano de Deus, é projeto de Deus. O Josué, ele disse, né, certa vez ele reuniu a sua família e disse ao povo, olha, eu não sei a quem vocês vão servir, né, que caminho vocês vão seguir, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, eu queria desafiar você, eu queria encorajar você a servir ao Senhor com a sua família, a servir ao Senhor com a sua esposa, a servir ao Senhor com o seu marido, a servir ao Senhor com seus filhos. Toma uma decisão, meu irmão. De repente você está acompanhando este programa, né, daí, com frequência, né, você tem sido assíduo, está acompanhando, mas você ainda não tomou essa decisão. E o pastor Pedro precisou deslocar, né, para vir aqui em Limeira, exatamente porque chegou o seu momento. Qual o momento, pastor? O momento de você entregar sua vida nas mãos do Senhor Jesus. De repente você está ouvindo, está acompanhando este programa, mas você ainda não se decidiu. Mas nesta hora, hoje é o dia da sua decisão. Toma essa decisão agora, entrega a caneta da sua história. Porque às vezes, pastor Pedro, nós vamos escrevendo a nossa história, e eu sempre tive a letra muito feia. Né? A gente falava assim, aqueles garranchos. Né? E Deus, ele é especialista em consertar a nossa caligrafia. Mas, às vezes, o problema nosso não é nem caligrafia. O problema nosso é que nós não conseguimos escrever a nossa história. Por quê? Porque nós tomamos a caneta das mãos de Deus e começamos a escrever a nossa própria história. E está tudo feio, e está tudo ruim. De repente, eu estou falando de você. Você está tentando escrever a sua própria história e não está dando certo. Mas sabe qual que é o melhor caminho, a melhor decisão? Foi a que eu tomei. Você pegar a caneta e entregar nas mãos de Deus. Você fala, Senhor, a partir de hoje, o Senhor vai escrever a minha história. A minha história, a história da minha família, a história dos meus negócios. Certamente, se você entregar a caneta da sua história nas mãos de Deus, sua vida nunca mais será a mesma. Amém. Pastor, muito obrigado pelo carinho, por esse momento onde nós pudemos tratar da família, né? É isso aí. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Sem Jesus, nada vai funcionar. Você não será um bom marido, você não será uma boa esposa e você não será um bom filho. Jesus sempre em primeiro lugar. E o programa Restaurando Vidas volta dentro de instantes. Você se considera um discípulo de Jesus Cristo? Qual é o seu relacionamento com Cristo? Você se considera ao menos um cristão? Você se diz cristão porque frequenta algum templo de adoração? Ou porque você foi batizado na infância? Ou porque os seus pais têm uma comunhão com Deus e você se julga cristão? Mas eu quero falar do discipulado.
aqueles que querem imitar Cristo Jesus, aqueles que são chamados e obedecem a ser discípulos do Senhor. Lá atrás, os judeus tinham o hábito de convidar uma pessoa, aqueles mestres, aqueles rabinos convidavam uma pessoa, você quer ser meu imitador? Então aquela pessoa começava a ter uma aula, a ter vida junto com aquele mestre, com aquele rabino, para que com o decorrer do tempo ela alcançasse sabedoria e ela pudesse então fazer outros discípulos. Eu quero ler um texto que se encontra em Lucas capítulo 14, a partir do versículo de número 25. Grandes multidões o acompanhavam e ele, voltando-se, lhe disse: se alguém vem a mim e não aborrece seu pai, mãe, e mulher, e filhos, irmãos, e irmãs, e ainda sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para a concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces, não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, nós queremos te agradecer pelo privilégio que temos de estar aqui mais uma vez, Senhor Deus, de frente com a tua palavra. A tua palavra é a vida eterna, Senhor Deus. Jesus é a palavra. Essa palavra tem poder absoluto sobre as nossas vidas e ela é absoluta em todos os seus conceitos. Senhor Deus, nós não podemos duvidar de nada que está dentro desse livro. Nós queremos crer. Aliás, a fé, Senhor Deus, vem pelo ouvir e ouvir a tua palavra. Nos ensina, Senhor Deus, nos ensina para que nós possamos alcançar um coração sábio, não sábio aos olhos do homem, mas sábio aos seus olhos. E é no nome de Jesus que eu oro. Amém. Você é um discípulo? A palavra diz aqui, em primeiro lugar, que muitos acompanhavam Jesus. Multidões acompanhavam Jesus. Muitas pessoas, até mesmo hoje, diz que estão em Jesus, que amam a Jesus, e multidões entram aos domingos dentro de um templo, ou um outro dia que há programação, mas principalmente aos domingos elas correm para um templo e se dizem discípulos do Senhor. Será que são mesmo? Será que as multidões, elas perseveram em Cristo Jesus? Certa feita, Jesus pregando a palavra, diz que aquele que não comer da sua carne e não beber do seu sangue, não poderá herdar o reino. Mas é interessante que diz que as pessoas falaram: duro é esse discurso, quem o pode suportar? E muitas pessoas foram embora, inclusive alguns discípulos. E ele pergunta então aos seus discípulos quem ele era. E Jesus diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o Senhor Jesus diz: Pedro, foi o Espírito que te revelou. Ninguém pode confessar Jesus Cristo como Senhor a não ser pelo poder do Espírito Santo. A revelação do Espírito Santo é que faz com que o homem se dobre e confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Mas então, por que essas pessoas estão acompanhando Jesus? Porque querem os seus milagres, porque querem a sua cura, porque os seus pais também, eles acompanham muito o que os seus pais fazem, porque eles acham eles são adeptos de uma igreja evangélica, porque eles gostam da música, porque eles gostam da pregação, porque eles gostam de estar no templo. Mas será que amam a Cristo Jesus? Muitos seguiam Jesus, multidões o acompanhavam. Só que ele volta para essa multidão e diz: se alguém vem a mim, tem algumas implicações. Se alguém quer vir a mim e ser meu discípulo, tem algumas exigências. A primeira dela, eu preciso ir a Cristo. Eu preciso ir a Cristo e nascer de novo. Nicodemos foi atrás de Jesus para conversar com Jesus e ele disse: Jesus, ninguém faz o que o Senhor faz a não ser que tenha vindo da parte de Deus. E Jesus dá uma resposta a Nicodemos, um mestre: ninguém pode entrar no reino do céu se não nascer de novo. Ir a Cristo é nascer de novo, é morrer para mim mesmo, é ir a Cristo,
é entender que eu sou um miserável, é entender que você é um miserável e que Jesus Cristo é o Senhor e o Rei de todas as coisas. Você já nasceu de novo? Você já teve a revelação do Espírito Santo que Jesus é Deus? Você já teve a revelação de quem você é? Uma miséria, de quem eu sou? Eu já tive essa revelação. Quando o Espírito Santo me mostrou quem Jesus era, ele me mostrou também quem eu era. E eu vi que eu era um miserável pecador, que não serviria para mais nada a não ser lançado no inferno. Mas a graça do Senhor me alcançou. Eu não fui salvo porque eu tinha méritos, mas eu fui salvo pelo mérito de Cristo Jesus. A segunda coisa que eu aprendo aqui, eu tenho que amar menos. Amar menos o quê? Os meus pais, a minha esposa, os meus filhos, e amar menos a mim mesmo. Muitas vezes nós estamos vivendo totalmente para as nossas famílias. Não. Jesus tem que ser o centro da sua adoração. A prioridade da sua vida, do seu tempo, do seu dinheiro, da sua força, tem que ser para o Senhor. Aborrecer é amar menos. Qual é a colocação que Jesus tem quando se comparado com a sua família? A terceira coisa que eu aprendo, ou melhor, a quarta coisa, é tomar a cruz. As pessoas pensam que tomar a cruz é suportar uma esposa que dá trabalho, um esposo que dá trabalho, um filho que está perdido. Não, isto não é cruz. Cruz é dor, sofrimento e morte. A cruz trazia escárnio, trazia deboche. A cruz trazia açoites, todos aqueles que eram crucificados eram açoitados. A cruz é você morrer com Cristo Jesus e morrer em Cristo Jesus para ser gerado um novo homem. A cruz foi aquela que Jesus escolheu para que eu e você tivéssemos oportunidade de salvação. Ele renunciou temporariamente ao seu trono de glória. E diz a palavra que ele não usurpou ser como o Pai, mas ele se fez carne. E ele viveu aqui, e foi limitado pela carne, não em poder, ele continuava sendo Deus, mas ele se fez homem, e ele entendeu tudo aquilo que nós passamos, porque ele passou, muito mais do que nós. Nós precisamos tomar a cruz, nós precisamos nos humilhar, nós precisamos passar pelo deboche desse mundo, mas a cruz tem a ver com morte, nós precisamos morrer para nós mesmos. Tem mais uma coisa que eu aprendo aqui, e a palavra diz que é preciso que eu calcule o preço. Qual o homem que antes de construir uma torre não calcula para ver qual material que ele precisa, quanto dinheiro ele vai gastar, para que não seja envergonhado? Se você quer ser um discípulo, você precisa calcular o preço disso. Você vai perder amigos, você vai perder provavelmente até familiares, você vai perder o teu emprego provavelmente, você vai perder as coisas que esse mundo pode te ofertar, em detrimento daquelas que Deus pode te dar. Você está disposto a pagar esse preço? Você está disposto a amar a Cristo de uma maneira que muitas pessoas da sua família vão olhar para você e dizer, eu não suporto mais essa pessoa? Você está disposto a isso? Ou a família é mais importante do que Cristo Jesus? Ou o seu trabalho é mais importante, a sua formação profissional, acadêmica é mais importante? Você está disposto? Você está disposto a calcular o preço? Você está disposto a sofrer afrontas? Bem-aventurado aquele que for injuriado pelo meu nome, porque grande é o vosso galardão. Está lá em Mateus capítulo 5, versículo 11 e 12. Você precisa entender que viver para Cristo e viver em Cristo é ser odiado pelo mundo. O mundo vos odeia porque odiou a Cristo. Então você não queira ser amado pelo mundo se você está em Cristo. Você não queira ser bajulado pelo mundo se você está em Cristo. Se você anda muito bajulado pelo mundo, se você anda muito amigo de todo mundo, quer dizer que você não está em Cristo. Você não teve a sua natureza transformada e o seu caráter moldado em Cristo Jesus. Por isso o mundo te ama tanto. Por isso você tem tanta afinidade com o mundo. Morra para si mesmo. Morra em Cristo Jesus e deixe nascer um novo homem que só Deus pode fazer. Mais uma coisa que eu aprendo, está no último versículo desse texto. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser o meu discípulo. Meus irmãos, Jesus renunciou à sua glória, Jesus renunciou a estar ali no seu trono, Jesus se fez carne, se fez limitado, sentiu fome, frio, Jesus foi injuriado, ele foi pregar, as pessoas queriam matá-lo, ele foi morto fora da cidade, ele foi morto com a morte maldita, a morte de cruz, a morte que era
ela é elaborada para a maior dor e para as pessoas mais cruéis. Mas ele renunciou. Ele renunciou para que nós tivéssemos oportunidade de vida eterna. O que você tem renunciado por Cristo Jesus? Eu quero orar por você. Senhor Deus, no nome de Jesus Cristo, nós queremos que essa palavra, Senhor Deus, produza efeito de salvação, conversão e restauração em vidas. Só o Senhor pode fazer. Não há no pregador uma palavra de eloquência que possa mudar a vida de uma pessoa, mas há no Espírito Santo de Deus poder para todas as coisas. Nós nos submetemos a Teu Espírito e eu abençoo essa pessoa que assiste o programa Restaurando Vidas, que ela seja tocada pelo poder da Tua palavra, no nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe e a paz do Senhor. Pela fé posso enxergar, pela fé posso tocar.